Bem-vindos ao debate. Imagina, imagina a seguinte situação. Você é o diretor de um hospital base. Tipo, muito bem equipado, né? Aquele com estrutura de ponta. Exato. Vocês têm os melhores médicos, suprimentos de última geração, leitos confortáveis e, bom, vocês fazem um trabalho incrível na comunidade local, que, claro, continua precisando de cuidados constantes. A demanda nunca zera, né? Sempre tem paciente chegando. Pois é. Mas, de repente, você recebe a notícia de que, sei lá, a alguns quilômetros dali, houve um terremoto devastador. Um cenário de destruição absoluta. Nossa, é o dilema clássico da triagem médica, não é? Quer dizer, recursos que são finitos diante de uma demanda de sofrimento que parece infinita. Exatamente isso. E a tensão que te tira o sono é: você foca em manter a excelência no atendimento da sua comunidade ao redor do hospital, que ainda tem seus doentes. Ou você tira os seus melhores cirurgiões do conforto dali e os envia, né, para o meio dos escombros. Isso, onde as pessoas estão morrendo sem ter visto um único socorrista. E o que torna essa decisão tão, angustiante é que não existe uma resposta fácil. Porque se a sua equipe não sair do hospital e for até os escombros, a morte daquelas pessoas é uma certeza matemática. Elas dependem inteiramente de um movimento de saída. Hoje nós vamos mergulhar exatamente nessa tensão, mas não em um cenário médico. Vamos olhar para o escopo espiritual e eterno. Isso. Nosso ponto de partida hoje é o vasto material de missiologia, o estudo da teologia e prática das missões, que foi compilado a partir das aulas do professor José Márcio Lacerda. Sim, e vale mencionar rapidamente que estamos analisando um conteúdo protegido, copyright de 2001 a 2026 do professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. De pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. É um número assustador. E dentro da perspectiva teológica que a gente está analisando, essas pessoas caminham por uma perdição eterna sem essa mensagem. A grande questão que o texto nos coloca e que a gente vai explorar hoje é como a igreja deve responder a isso na prática. O texto se baseia na grande comissão, lá em Mateus 28, né? Ide, fazei discípulos. Certo. E o nosso debate é: a ordem exige que a gente atue de forma estritamente simultânea, tipo cuidando do hospital local e mandando gente para os escombros ao mesmo tempo, ou a gravidade dessas estatísticas, bilhões no escuro absoluto, exige da gente uma priorização radical, quase que exclusiva, das missões transculturais. Bom, para deixar claro onde eu estou nessa discussão. Para mim, lendo o texto, fica evidente que o modelo estabelecido é inegociável. Trata-se de uma simultaneidade absoluta. A instrução não permite abandonar o local para focar no global. O mandato é tanto quanto. Entendo. Mas eu já defendo uma visão diferente. Eu acho que a própria matemática da situação e a ética teológica que o material levanta nos forçam a desequilibrar a balança de propósito. Eu estou convicta de que é injusto alguém ouvir a mensagem repetidas vezes, enquanto outros nunca ouviram. Isso quebra, sabe, essa ideia de dividir a atenção meio a meio. Esse é o cerne do nosso debate. Vamos começar pelas fundações, então. O material estabelece logo de cara que a grande comissão... Não é um pedido. Exato, baseia-se numa autoridade absoluta. Cristo diz: toda autoridade me foi dada, portanto, ide. É uma diretriz militar. E a forma de executar isso fica muito claro em Atos 1.8. O texto diz: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A famosa expansão. Isso, mas a chave ali é a expressão tanto quanto. É aqui e lá ao mesmo tempo. Eu rejeito, sabe, aquela ideia de um modelo sequencial? Aquela mentalidade de, primeiro vamos resolver os problemas da nossa cidade, depois o Estado, depois o mundo. Que é o que a maioria das igrejas faz, né? Sim, e o mandato exige uma expansão esférica. E o mais interessante é que o material dá uma prova de que isso não é utopia. Ele cita a igreja de Antioquia, lá no 1º século. Eles prestavam assistência a cerca de 3.000 viúvas. Pensa na logística disso. Nossa, sustentar 3.000 viúvas é um orçamento gigantesco. Pois é, e no auge dessa excelência local, o que eles fazem? Separam seus melhores homens,
Paulo e Barnabé e os enviam para outras etnias. É a prova de que dá para ser mantenedor e enviador simultaneamente. É um exemplo belíssimo e não tira o mérito. Mas a gente precisa olhar para como o mundo funciona hoje. Eu concordo com a autoridade da ordem, claro, mas o material também traz dados empíricos que são pesadíssimos. Ele cita o relatório das Sociedades Bíblicas Unidas e os números assustam. Uhum. A questão das traduções, certo? Exatamente. Estima-se que existam umas 6.900 línguas no mundo. Sabe quantas tem a Bíblia completa traduzida? Apenas 475. E é aí que o texto cita o J. Oswald Smith, com uma frase que te coloca contra a parede. Ele diz: que direito tem alguém de ouvir esta boa nova 2 vezes, enquanto grande parte do mundo nunca a ouviu? Essa frase tem um impacto inegável. É muito mais gratificante você comprar uma cesta básica e ver o sorriso da pessoa ali na porta. Traz um retorno emocional imediato. Cria influência na cidade, né? Isso, mas missões transculturais. Isso é invisível, é caro, leva décadas. Enquanto a gente se conforta com a nossa assistência local, a base de Romanos 2, que o professor explora no material, diz que a condenação é o destino de quem nunca ouviu. Então, na prática, essa simultaneidade acaba virando uma desculpa, sabe? Um escudo teológico para manter 95% do orçamento no conforto de casa. Bom, eu entendo completamente a sua frustração e concordo que, muitas vezes, a simultaneidade é usada como desculpa para a omissão. Mas precisamos entender a mecânica da coisa. Você falou do dreno de recursos, mas missão não é um jogo de soma zero. Como assim? Não é, se eu invisto aqui, falta lá. O material faz um mergulho muito importante no termo original em grego que Jesus usou para nações, que é ethne. Que origina a palavra etnia. Exato. A gente lê nações e imagina países com fronteiras, Brasil, Japão, mas ethne são grupos etnolinguísticos. O texto até cita as tribos indígenas isoladas no Brasil como exemplo. Chegar a essas pessoas não é só comprar uma passagem de avião. Não, exige um esforço monumental de décadas. Sim, mas volta a olhar para Antioquia. Enquanto cuidavam das viúvas, mandaram Paulo e Barnabé, e eles plantaram 4 novas igrejas. Se a gente adotar a sua visão de priorização radical e disser, vamos focar tudo nos confins da terra, a gente abandona a nossa comunidade. Mas será que é abandonar? O material adverte exatamente contra isso. O erro de gerar filhos espirituais e abandoná-los à própria sorte. Se a gente enfraquece a nossa retaguarda para focar só na linha de frente, a nossa base de envio entra em colapso. Olha, faz sentido na teoria. Mas quando você diz que priorizar radicalmente significa abandonar o local, você está presumindo que o cenário ao redor do nosso hospital é o mesmo do 1º século, onde não havia cristianismo nenhum. Certo. Mas o texto lida com a nossa realidade moderna. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas já se consideram cristãs. A vasta maioria das pessoas ao nosso redor já tem a chave da porta. Elas tropeçam em bíblias na livraria, tem rádio, TV, internet. Mas ter rádio não diminui a gravidade do estado espiritual delas se elas rejeitam a mensagem. Não diminui a gravidade, claro, mas muda completamente a nossa responsabilidade de alocação de recursos. Como uma igreja hoje pode alegar que foca nos 2 simultaneamente? Vamos falar do como. Transpor barreiras linguísticas não é algo que se faz com o troco que sobra depois de, trocar o ar-condicionado do prédio. Com certeza não. Aprender uma língua não escrita, criar um alfabeto, ensinar o povo a ler para só então traduzir o evangelho, isso leva 20, 30 anos. Você não consegue fazer isso tentando manter o prato da balança perfeitamente equilibrado. A balança precisa ser desequilibrada de propósito a favor dos confins da Terra. A sua análise sobre o custo e o tempo da tradução cultural é perfeita. Mas essa lógica de que, o vizinho já tem rádio, então vamos focar no indígena isolado, esbarra numa questão teológica muito profunda que o professor Lacerda traz em Romanos 3. A questão da deprovação. Sim, o texto cita Paulo exaustivamente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E cita o Salmo 51, lembrando que o homem já nasce pecador.
Qual é a grande questão? A morte espiritual de um executivo que mora no bairro da sua igreja e que rejeita a mensagem no rádio não é menos trágica do que a morte espiritual do indígena na tribo. A doença é a mesma. Exatamente. A condenação é universal. E o julgamento de Deus, segundo Romanos 2, não faz acepção de pessoas. Quem tem acesso à mensagem e peca é julgado por isso. Quem não tem, também perece. O mandato não nos manda medir quem é mais digno de ouvir com base na infraestrutura que eles têm. Ele exige que estejamos nos dois lugares. Esse é um argumento muito sofisticado. A doença realmente nivela todo mundo. Mas o acesso ao remédio não é nivelado. E é aí que entra Romanos 10, que é uma parte central do material que a gente está analisando. Aquela cadeia de Paulo. Ouvirão, se não há quem pregue. É uma cadeia de causa e efeito implacável. A condenação pode ser universal, como você bem disse, mas a oportunidade de salvação não é. Sim, o acesso à mensagem depende de um mensageiro físico ir até lá. E essa injustiça brutal. O material foca muito nisso. É impossível que essas pessoas creiam sem o mensageiro. E aí a ética do J. Oswald Smith volta. Pensa comigo. Cada centavo, cada hora de estudo investida num ambiente que já está saturado de acesso, onde as pessoas podem aceitar, mas não querem. Você vê como um desperdício? Eu vejo como um recurso retirado daqueles para quem tomar essa decisão é matematicamente, geograficamente impossível. É justificável investir para que uma pessoa ouça pela 10ª vez, enquanto bilhões não têm nem a chance de dizer não. Se não formos, essas etnias vão continuar isoladas e, como diz em Atos 4:12, perecerão. Precisamos focar onde as chances são absolutamente zero. Olha, eu não vou minimizar a dor dessa realidade. Essa impossibilidade descrita em Romanos 10 é aterradora. Mas a gente precisa entender a mecânica de como o mensageiro chega lá. O material é muito incisivo sobre o papel da igreja local nisso. A base de envio. Exato. Ele diz que o id é responsabilidade individual, sim, mas esse agir só toma corpo debaixo da supervisão de uma base. Atos 13:14 mostra a liderança jejuando, impondo as mãos e depois recebendo a prestação de contas dos missionários. Sem esse ecossistema local engajado, não existe missão. Deixa eu te dar um exemplo. Se você gasta todo o orçamento para construir um carro de corrida de altíssima performance, que seria a missão transcultural, mas você não tem recursos para comprar o combustível, o carro não vai sair do lugar. A igreja local é o combustível. É uma boa metáfora. Ela treina, financia, ora, dá suporte psicológico e teológico para quem está no campo. A expansão não é um braço cortado do corpo, sabe? Cuidar da comunidade ao redor não é desvio de foco, é a construção da plataforma de lançamento. Eu concordo que não dá para lançar um foguete sem uma base bem estruturada. O texto descreve isso bem. Mas o material também levanta uma ressalva muito aguda. Ele diz: a igreja é um reflexo daqueles que a lideram. Certo. E é aí que mora o perigo de romantizar o tanto quanto. Quando uma igreja não tem uma priorização radical, quase desconfortável pelos confins da terra, sabe o que acontece na prática? A base de lançamento vira um estacionamento. Onde o combustível é gasto só para manter o motor ligado na garagem, né? Perfeito. Focada só na manutenção interna. Lembra das 4.300 línguas sem a Bíblia? Isso nunca vai ser resolvido com as migalhas de um orçamento focado internamente. A identidade de Antioquia que você mencionou não foi definida pelos programas internos, mas por quem eles enviaram. Entendo seu ponto. E o material atinge o ápice ao citar Romanos 15:20, quando o apóstolo Paulo diz que se esforçou para pregar onde Cristo não havia sido anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O principal objetivo dele era ir onde ninguém tinha ido. Para mim, isso não é um convite à manutenção equilibrada, é uma ordem de ruptura. Mas repara numa coisa interessante aí. O próprio texto conclui essa menção de Romanos 15, dizendo que cada liderança deve levar sua igreja local a buscar a Deus no desejo de saber como ele a quer usar. Sim, o discernimento. O mandato global está ancorado no discernimento local. Então,
para amarrar a minha perspectiva aqui, eu continuo seguro de que o modelo bíblico do material opera numa simultaneidade estrita. A saúde do trabalho local, cuidar das famílias destruídas, assistência social, isso não é um mal necessário que nos atrapalha de ir até o indígena isolado. Você vê como parte da mesma obediência. Exatamente, é parte da mesma autoridade. Não podemos sacrificar a base em nome da ponta da lança, sob o risco de ficarmos sem os dois. E do meu lado, eu continuo focada na tecla de que a realidade estatística que o professor Lacerda compila é assustadora demais para ser tratada com um mero "vamos tentar fazer os dois". A assimetria moral de ter 2,4 bilhões fadados à perdição exige mais do que boas intenções. Exige um redirecionamento pesado na sua visão. Sim. Se as pessoas perto de nós já ouviram e recusam a mensagem no conforto de seus lares, enquanto bilhões agonizam no escuro porque fisicamente não podem ouvir, a justiça demanda sacrifício. Não podemos continuar servindo o 10º prato de comida para quem já não tem fome, enquanto do outro lado do mundo pessoas morrem de inanição absoluta. Sabe o que eu acho fascinante nessa nossa conversa de hoje? É que, por trás de toda essa discordância forte sobre a alocação de recursos, nós estamos olhando para a mesma fundação sólida. Com certeza. Nenhum de nós tenta suavizar a realidade dura de Efésios 2 e Romanos 3, de que a humanidade inteira está em total necessidade de salvação. Sem dúvida. Essa premissa de que o ser humano precisa de resgate é o nosso terreno comum. A nossa divergência é, no fim das contas, a macroeconomia dessa operação de resgate. Como lidar com essa tensão insolúvel entre manter a presença local forte e a profunda injustiça de manter redundâncias quando o mundo carece tanto. E eu acho que o valor de materiais como esse, que unem essa exegese profunda com dados demográficos tão crus, é justamente sacudir a gente, sabe? Eles desafiam aquele status quo institucional, muitas vezes passivo, e nos obrigam a fazer uma auditoria sincera dos nossos recursos. É um texto que tem que incomodar. O mero fato de sabermos que essas etnias estão em total silêncio hoje não nos permite simplesmente fechar os olhos e seguir na rotina, né? Com certeza. E fechando com a imagem que começamos. A sirene da ambulância está tocando. Você tem o hospital base precisando de cuidados e quilômetros de escombros onde a esperança não chegou. Como a gente balanceia recursos limitados diante uma ordem divina de estar tanto aqui quanto lá em um mundo quebrado? É uma bela reflexão. É essa pergunta incômoda que a gente deixa para você, nosso ouvinte. Avalie as urgências ao seu redor, mas nunca perca de vista a imensidão daquela seara mais distante. Ficamos por aqui. Até o próximo O Debate.